Então, chamar o vídeo aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe, é curioso pensar que todo o sistema elétrico, na verdade, fala uma língua própria. E hoje a gente vai mergulhar fundo na gramática dessa língua. A gente vai entender como a energia é controlada, desde o básico, lá na resistência da matéria, até a dança complexa que acontece nas redes elétricas. Vamos nessa? Olha, essa citação aqui, ela é perfeita para o nosso papo de hoje. Porque, no fundo, analisar circuitos não é sobre decorar um monte de fórmulas, é sobre entender a lógica por trás de tudo. Cada lei que a gente vai ver aqui é como uma ferramenta, sabe? Uma que nos dá a coragem de olhar para um problema que parece um monstro e conseguir desmontá-lo peça por peça. Bom, então vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Qual é aquela peça fundamental, a regra de ouro que comanda todos os circuitos elétricos? É o que a gente vai ver agora. Foi George Simon Ohm que nos deu essa equação, que é tão simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. V igual a IR. E para entender isso de um jeito bem intuitivo, é só olhar para essa metáfora do rio e da represa. Pensem assim. Atenção, o V é a pressão da água. A corrente, o I, é o fluxo, a quantidade de água que passa. E a resistência, o R? Bom, a resistência é a válvula, controlando tudo. Se a gente aumenta a pressão ou abre mais a válvula, o que acontece? Passa mais água, claro. É simples assim. Uma ideia intuitiva e fundamental para tudo que vem depois. Ok, agora a gente já entende o comportamento de um componente sozinho. Mas, e quando a gente começa a conectar vários deles? Aí o jogo muda. A gente precisa de regras para entender como eles conversam entre si. E é aqui que a análise de circuitos de verdade começa. Para dominar um sistema, qualquer sistema, primeiro a gente precisa conhecer a anatomia dele. E no caso dos circuitos, essa anatomia é a topologia, ou seja, o mapa de como as coisas estão conectadas, e não o tamanho físico delas. E para ler esse mapa, a gente precisa de um vocabulário básico. Primeiro termo, laço ou loop. É bem simples, qualquer caminho fechado que começa e termina no mesmo lugar. Segundo, nó. O nó é o ponto de encontro, a encruzilhada. Sabe? É a junção onde os diferentes caminhos do circuito se conectam. E por último, o ramo. O ramo é cada componente individual que forma esses caminhos entre os nós. Pode ser uma bateria, um resistor, qualquer coisa. Com essa anatomia na cabeça, a gente chega na primeira grande lei de conservação, a lei de Kirchhoff para a corrente, a LKC. O princípio por trás dela é a conservação na carga e a ideia é muito lógica. Tudo que entra em um nó tem que sair. A analogia da balança hidráulica é perfeita. Um nó não armazena água, certo? Então todo o fluxo que entra tem que sair. Com a corrente elétrica é exatamente a mesma coisa. A segunda lei é a lei de Kirchhoff para a tensão, a LKT, que vem da conservação de energia. Agora pensem no laço do circuito como uma volta na montanha-russa. A gente ganha altura, ou seja, tensão, nas fontes de energia. E a gente perde essa altura quando passa pelos resistores. No final da volta, quando a gente chega no mesmo ponto de partida, o balanço final de altura tem que ser zero. A soma de todas as tensões no caminho se anula. Então, só para organizar as ideias, LKC é a lei dos nós e fala sobre conservação de carga. Já a LKT é a lei dos laços e fala sobre conservação de energia. São como duas faces da mesma moeda, duas perspectivas da mesma física. Dominar as duas é o que nos dá o controle total sobre qualquer circuito. Certo, a gente já tem os elementos e as leis. Agora, vamos ver algumas técnicas para combinar esses elementos e simplificar a nossa vida, para montar esse quebra-cabeça de um jeito mais fácil. Basicamente, existem duas formas principais de conectar as coisas. Em série, os componentes vêm um depois do outro, ligados ponta a ponta, como os vagões de um trem. A corrente que passa por um é a mesma que passa por todos. Já em paralelo, os componentes compartilham os mesmos dois pontos de conexão. A tensão em cima deles é a mesma para todo mundo. São conceitos opostos, mas os dois nos ajudam a transformar um monte de resistores em um só, um resistor equivalente. Com isso, parece que a gente resolve tudo, né? Série, paralelo, tá dominado. Mas e se aparecer um circuito mais teimoso? Um que simplesmente se recusa a seguir essas regrinhas, que não é nem uma coisa nem outra. E aí, o que a gente faz? É aí que a gente se depara com a tal da ponte intransponível. Dá uma olhada nesse arranjo. Tentem achar aí algum resistor que esteja puramente em série ou em paralelo com outro.
Não dá, né? É um verdadeiro impasse, um nó na topologia do circuito. As ferramentas que a gente tinha até agora simplesmente não servem mais. A gente vai precisar de algo mais poderoso. E é claro que essa ferramenta existe. É uma solução super elegante, uma verdadeira chave mestra, capaz de destravar esses circuitos que à primeira vista parecem impossíveis de resolver. O segredo é que, muitas vezes, esses circuitos complexos escondem duas arquiteturas secretas. A rede delta, que parece um triângulo, e a rede Y, que tem formato de estrela. O primeiro passo é aprender a enxergar essas formas ali dentro. O segundo é saber como transformar uma na outra. E aqui vem aquele momento de eureka. A mágica da transformação Y-delta não é só matemática, ela é topológica, ela muda o mapa. A gente basicamente imagina uma rede Y em cima da rede delta, como dá pra ver aqui, e calcula uma Y que seja eletricamente igual. Essa nova configuração quebra aquele impasse que a gente tinha e, de repente, a geometria do circuito pode ser simplificada usando as velhas regras de série paralelo que a gente já conhece. É genial. É claro que existem as equações para fazer essa conversão, para ir de uma forma para outra. Elas são a nossa chave mestra matemática. É com elas que a gente redesenha o circuito de um jeito que a gente consegue finalmente resolver. O complexo se torna simples. Agora vamos sair um pouco da teoria. Como é que todo esse kit de ferramentas, desde a lei de Ohm até a transformação Y-delta, é usado para analisar e construir coisas no mundo real? Vamos ver a teoria em ação. Por que a topologia é tão importante? Olhem esse exemplo clássico. Se a gente liga lâmpadas em série, o que acontece se uma queima? O caminho da corrente se abre e todas as outras apagam. É o que a gente chama de falha catastrófica. Agora, na ligação em paralelo, que é a que a gente usa em casa, se uma lâmpada queima, não tem problema. A corrente encontra outros caminhos e as outras continuam acesas. O sistema é muito mais robusto. A matemática por trás define a qualidade da infraestrutura. E aqui, uma aplicação ainda mais inteligente. Como a gente mede uma corrente gigante que fritaria qualquer medidor comum? Usando o princípio da divisão de corrente. A gente coloca um resistor shunt de resistência bem baixinha em paralelo. A maior parte da corrente, claro, vai pelo caminho mais fácil, que é o shunt. Só uma fraçãozinha bem pequena e segura passa pelo medidor. E com isso a gente consegue medir correntes enormes com precisão e segurança. E isso nos leva à nossa reflexão final. Desde a torradeira na nossa cozinha até um robô andando no solo de Marte, toda essa complexidade do mundo físico é governada por essa mesma linguagem. Uma linguagem de nós, laços e elementos. Tudo está interligado pela conservação de energia e pela resistência da matéria. A matemática aqui não é só fazer conta. Ela é a ferramenta mestre que transforma o que parece um caos em uma arquitetura lógica, elegante, pura. E aí fica a pergunta, né? Que outros sistemas complexos por aí a gente poderia decodificar se usasse essa mesma mentalidade? Fica a reflexão. Legal, né? Só para fazer a introdução à nossa aula de hoje, tá? E a gente hoje vai trabalhar. Acho que eu botei aqui uns. Deixa eu tirar isso para cá. Fica mais fácil assim. A gente vai trabalhar, né, com essa apresentação aqui. Legal? E deu jeito, né? Deu para entender. Basicamente, o que o vídeo faz, eu não ia nem fazer o vídeo, né? Porque, mas eu quis fazer uns testes, até que ele foi bem, não foi mal, não. É legal que a narradora é carioca, né? Vocês viram, né? Que a narradora é carioca, né? Ok? Então, mas ficou legal. Os slides deram pouco trabalho para fazer, só tive que corrigir um slide que estava... Nem corrigir, acrescentar. Fiz algumas modificações também, tá ok? Bom, aula de hoje, na nossa última aula, a gente viu que usando os conceitos de corrente, tensão e potência, a gente já conseguia fazer alguns problemas usando a única fórmula que a gente viu na aula anterior, que era somatório das potências igual a zero. Né? Fizemos até alguns exercícios, tá? O que foi importante ver na aula anterior? A gente viu lá os componentes, os símbolos dos componentes, o símbolo da fonte de tensão, isso a gente vai usar também na aula de hoje, tá?
E pode ser até que a gente usa também o somatório das potências igual a zero, tá? Mas hoje, basicamente, a gente vai, né, trabalhar com as leis que regem os circuitos, né? Que são a lei de Ohm, né? Circuitos 1, né? A lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes. Lembrando que quando você chegar em circuitos 2, vai continuar a mesma coisa, porque a única coisa que vai mudar é que você vai ter dois elementos a mais, um capacitor e um indutor, tá? E as fontes de tensão serão fontes de tensão ou corrente, né, senoidais, certo? Da corrente alternada, legal? E essa relação tensão-corrente, né, que tem V igual a RI, né, no circuito resistivo, ela vai mudar para V igual a alguma coisa aí no circuito indutivo ou capacitivo, tá certo? Essa coisa vai ser um número complexo, ou seja, não muda nada, tá ok? Tudo que a gente vai ver aqui, vocês vão aplicar no caso de circuitos que sejam de corrente alternada, tá ok? Legal? Então, vamos lá, a gente vai agora, né? Ele aqui colocou a citação, na verdade, é porque aquele negócio, né? No início do capítulo ele sempre tem um motivacional para o aluno tentar ficar mais animado, né? Mas é porque circuitos, às vezes o cara acha que é uma dificuldade enorme, né? E o que a gente vai fazer aqui é usar as ferramentas para facilitar a nossa vida, tá? Então, não se assustem, tá? Tem que enfrentar, ok? A gente vai ver como é que funciona isso, tá legal? Primeiro, antes de entrar na lei de Ohm, né, a gente vai ver aqui algumas características interessantes, né, da matéria, né? Então, dá para a gente, por exemplo, na lei de Ohm tem a ver com resistência, né? E a resistência a gente já, acho que falou na aula passada, né? Porque a gente falou o que era resistor, é a capacidade, né, de um elemento qualquer ter, né, para deixar a corrente fluir ou não, certo? Ok? Se você tem um elemento que a corrente flui facilmente, a corrente elétrica flui facilmente através dele, você tem um condutor, digamos assim, né? Se for muito fácil, é um condutor perfeito, né? Que a gente chama de resistor, um condutor perfeito, é quase um curto-circuito, basicamente. E a característica principal é, né, a nossa resistência, tá ok? Né, a nossa resistividade, ela depende, a resistência é mais importante, claro, mas a resistência depende de uma característica do material, né, que é a resistividade. Também depende do comprimento do material e da área transversal do material, tá? Então, o que acontece? Quando você tem um fio, né, mesmo um fio que é um condutor perfeito, né, um fio de cobre, ninguém vai usar fio de prata porque é muito mais caro, né? Mas um fio de cobre, por exemplo, ele tem uma resistividade muito pequena. Olha só, olha o tamanho da resistividade da prata, ó. 10 a menos 8, né? Ok? É muito pequeno, tá? Então, é muito fácil, né, passar a energia ali. Só que, isso é importante, isso é calculado por vocês. A princípio, como a resistividade é muito baixa, a resistência R vai tender a zero, tá? Porém, se você tiver comprimentos muito grandes, né, aí o que acontece? Um comprimento muito grande, esse L sobre A aí também fica muito grande, vocês estão entendendo? E aí a resistência tem que ser considerada. Em circuitos normais que a gente trabalha no dia a dia, né, isso não é considerado. Mas, por exemplo, linhas de transmissão, coisas que você tem comprimentos enormes de fio, né, você você toma cuidado com isso aqui, tá certo?
Tanto que você aumenta, por exemplo, às vezes a área transversal. A área transversal é a área disso aqui, ó, tá? Aumenta o calibre do fio, né, para você poder ter menos perda, ok? Ao mesmo tempo, nós temos materiais que a gente pode considerar que a resistência tende a infinito, por exemplo. São os materiais isolantes, né? Então, por exemplo, vidro, papel, etc. Você tem uma resistência que, olha a diferença da resistência de um condutor perfeito, né? Que é a prata, para um isolante, que é o vidro, olha. É quase a ordem de 10 a 20. Um absurdo, né? É um número monstro, né? Um com 20 zeros, tá? Realmente uma diferença enorme. E no meio dessa brincadeira tem o semicondutor. A gente não vai usar materiais semicondutores aqui, né? E o semicondutor vocês vão ver que é um material que ele funciona às vezes conduzindo e às vezes isolando, é como se fosse uma chave. Basicamente, quando se fala em transistores, por exemplo, vocês vão aprender em eletrônica, né? Você vê que o transistor ele pode conduzir ou pode ser isolante, ou seja, ele pode deixar passar corrente ou não, de acordo com as condições do circuito, tá? E por isso que o transistor é usado muito em eletrônica digital, porque você permite ter aí uma escolha, né, de 0 ou 1, ou de ligado ou desligado, tá certo? Você já tem eletrônica digital ou não? Só ano que vem? Circuitos digitais. Tiveram no passado, então, 0 ou 1, tá? Os componentes, né, que você utiliza lá, os chips nas portas, né, ou etc., que trabalham com os sinais ou 0 ou 1, ou na verdade 5 volts ou 0 volts, né, são componentes compostos por transistores, certo? Aí tem a historinha, né? Numa das visitas que eu pude fazer, uma das melhores visitas que eu fiz, né, quando estava no Globo ainda, né, escrevendo, cara, foi no Bell Labs. O Bell Labs é um dos maiores laboratórios de pesquisa do mundo, né? E aí era da AT&T, que é uma empresa de telecomunicações, etc., né? Só que ela cresceu tanto que o mercado americano regulou e mandou ela dividir. Então, na época que eu fui lá, a AT&T, ela tinha uma parte de pesquisa que era chamada Lucent. Eu não sei se existe ainda, não sei. Fui convidado para conhecer e fui no Bell Labs. Bell Labs, pessoal, é o laboratório, por exemplo, onde surgiu o transistor. Tá ok? E aí tem o modelo do transistor lá. E é um monstro, tá? É grande. Não é uma coisa, a gente está acostumado do transistor de nanômetros, né? É grande, tá? É um material grande. O interessante é que, assim, teorias da conspiração, né? Só coincidências, né? Antes do transistor se utilizava uma coisa chamada válvula eletrônica, tá? Que basicamente o transistor faz uma coisa que deixa passar ou não, tá? É uma válvula. Você pode fechar ela toda, abrir ela toda. O resistor também é uma válvula, só que ela fica numa determinada posição, né? Você fecha uma torneira e deixa só passar um pouquinho de água. Resistência alta. Válvula fechada, quase fechada, resistência alta. Válvula aberta, resistência pequena, tá ok? A água passa direto. É basicamente isso. A válvula era controlada a tensão, né? Não era controlada a corrente. E isso fazia com que o consumo nos computadores fosse muito maior, né? Os computadores iniciais eram todos a válvula. O ENIAC lá, o primeiro computador que foi criado, né, em 1946, né, ele era totalmente valvulado, tá? Mas era um circuito lógico, só, entendeu? É como se tivesse os transistores eram substituídos pelas válvulas que faziam as chaves e você tinha lá um circuito lógico. Já tinha eletrônica digital lá, tanto que era um computador. Ele foi criado
na verdade, no final da guerra, em 1945, ele seria utilizado na guerra, né? Muitas coisas que são hoje utilizadas na tecnologia surgem por causa das guerras, isso é fato, tá ok? Então, o computador não é uma exceção. A internet, né? Para quem sabe um pouco de história da internet, sabe que a internet foi criada pensando como sendo um mecanismo de comunicação geral, de forma que, se tivesse algum problema de comunicação num determinado ponto, a internet se rearruma e permite que você comunique tudo, né, sem problemas, tá? Então, essas coisas vêm da guerra, mas o computador acabou só ficando pronto mesmo em 1946, o primeiro, num prédio, né, inteiro, né? E aí, como ele era valvulado e usava relés, que são dispositivos eletromecânicos, né, para ficar abrindo, fechando, etc., né? Aí é que surgiu o termo que vocês usam até hoje, bug, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas o bug é porque uma vez o computador parou de funcionar, né? Aí o pessoal foi analisar o que estava acontecendo, é que tinha um inseto entre os relés, né? Então, ficou até hoje, né? Bug, inseto, né, na verdade, tá ok? Só uma teoria da conspiraçãozinha, né? Todo mundo já ouviu falar da Área 51, né? É onde, isso é verdade, não é mentira, né? É onde se fazem projetos secretos do exército americano, tá? E todo mundo já ouviu falar do mito, será? Que caiu um OVNI lá e eles estudaram lá um OVNI, não sei o quê. Eu não sei de nada, mas é o seguinte: 6 meses depois que houve o famoso acidente de Roswell, né, o transistor surgiu. O transistor, galera, ninguém estudava, entendeu? Ninguém sabia o que era um semicondutor. Quer dizer, sabia, mas não sabia usar, entendeu? Só teoria da conspiração, já falei, né? Este professor que vos fala é um alien, né? Ok? Men in Black é ótimo, né? Quem não viu ainda, o filme é antigo já, né? De repente vocês nem viram, mas vale a pena ver porque é muito legal. Ele fala que várias pessoas aqui no mundo estão disfarçadas, né, e são pop, né? Bom, primeira coisa que interessa pra gente, então, ó, né, na aula de hoje, que realmente é interessante, é a famosa lei de Ohm, ó. Não pode V igual a RI, ou V igual a IR, ou I é igual a V sobre R, usem como quiser, certo? Ok? Se você precisar encontrar a corrente, você faz I igual a V sobre R. Se você precisar encontrar a tensão, você faz V igual a RI, e se você precisar encontrar a resistência, você faz R igual a V sobre I, tá? Ok? Essa indicação, resistência, quando a gente fala em capacitor e indutor, a gente chama de impedância, tá? Porque tem valores complexos, tá legal? Então, num resistor linear, né? Como assim linear? É porque tem resistores não lineares, mas a gente não vai trabalhar nisso, é claro. A resistência é constante, a inclinação, né? É uma reta, V igual a RI é uma reta que passa pela origem, concorda comigo? Né? Você bota V ou I, tanto faz, como você quiser. Aqui ele botou V, né? Se você bota V aqui, aí fica 1 sobre R, tá legal? Que na verdade não é resistência. A gente vai ver já que 1 sobre R tem símbolo G, é condutância, tá? Ok? A gente usa condutância às vezes, certo? Isso aqui é G, né? Então aqui você tem que I é igual a GV. Por isso que com essa reta aqui, né, de inclinação G, certo? De inclinação R, 1 sobre R, tá ok? Lembrando mais uma vez, se você quiser entender como é que a resistência funciona, é só pensar na água, né? Então você tem lá uma represa, certo? Se você, aqui está a represa aqui, ó. Se você tem uma válvula ali que deixa passar ou não água a partir do potencial, ou seja, da energia potencial da água que tem ali, se você deixa passar, a resistência baixa. Se você fecha
a válvula, a resistência é alta. E quem é o I? É a água que está passando, certo? É bem fácil de entender dessa forma, tá ok? A gente pode imaginar os circuitos como se fossem canos, tá? Mas está passando ali a corrente elétrica, são elétrons, tá certo? E aí tem uma coisa interessante na resistência. O que acontece, por exemplo, quando a resistência é zero? Esse foi o slide que me deu mais trabalho, né? Porque ele, quando foi feito pelo notebook LM, ele foi colocado uma tabela que tinha 2 linhas em branco, né? Aí beleza. E o curto-circuito, que é isso aqui, ó, né? Que é esse cara aqui, né? Que está aqui, né? Ele colocou só esse cara sozinho, mais nada, tá? E aí eu achei que era mais bacana mostrar que você tem um circuito conectado a esse curto-circuito, digamos assim. Pode ser uma bateria, pode ser um circuito completo, etc. O que vai acontecer quando você pegar um curto-circuito? Tá? O curto-circuito é basicamente quando você tem a resistência, o quê? Igual a 0 ohms. A unidade de resistência, né, foi colocada em homenagem ao homem, né, que foi o cara que criou a lei de Ohm, certo? E o que é um circuito aberto? Um circuito aberto, já o nome diz, não passa nada. Se não passa nada, a resistência é infinita. Pensa bem, não passa corrente nenhuma. Por que a resistência é infinita? Pensa bem, V não é igual a RI? Não é? Então, ou seja, o I é zero. Como é que você faz o I? O I não é V sobre R? Para você ter V sobre R, onde V é uma tensão diferente de zero igual a zero, né? É quando R tende a infinito, certo? Ok? É que nem aquelas brincadeiras matemáticas, né? Dá para resolver essa equação aqui, né? X é igual a x mais 1? Aí você fala, não existe. Claro que existe. É só x tender a infinito, galera. Ou a menos infinito, tanto faz. Ou a mais ou menos infinito. São 2 respostas. Concordam comigo? Se x tender a infinito, x não vai ser igual a x mais 1? Sim ou não? Sim. Tá? E se x tender a menos infinito, x não vai ser igual a x mais 1 de novo? Sim. Tem que ser menos. Não, qualquer valor ali, galera. Mais ou menos. Pode até botar 1 bilhão ali que não tem problema, que continua valendo. Tá certo? É infinito. Tá? É cálculo, galera. X sobre x mais 1 tem que ser igual a 1. Concordam comigo? Quando é que isso acontece? Quando o x tende, né, a infinito. L'Hopital, né? Se você quiser saber qual é o limite. Concordam comigo? Ok? Então, se você tem, então, uma coisa em que você não tem a passagem de corrente, a tua resistência é infinita, certo? O que é um R igual a zero? É um fio condutor perfeito, né? O nome já está dizendo aqui, ó. É um fio condutor perfeito, tá? O que é R igual a infinito? É você não fazer com que o fio se conecte a um circuito aberto, tá certo? Isso é um curto, tá? Ok? É um curto. E isso aqui, né? Esse coisa aqui é um circuito aberto. O que acontece aqui? Aí acontece uma coisa interessante. No curto, como você tem a corrente passando aqui entre A e B, né? Livremente, não tem resistência, né? A gente vai ver que a lei de Ohm, na verdade, ela diz o seguinte, ó, você pega 2 pontos A e B, você tem aqui no meio um resistor, ok? De valor R. Aqui você vai ter um potencial VA, aqui você vai ter um potencial VB. Tanto VA e VB, a gente já aprendeu na aula passada, estão referenciados a um referencial nulo, certo? A diferença de potencial, se for maior aqui em A e menor aqui em B, e a corrente passando aqui, que é a corrente I, você vai dizer que VAB é igual a R vezes I, certo?
Seria a maneira mais correta de enunciar a lei de Ohm, certo? O que vai acontecer aqui? Né? Como aqui tem, né, uma corrente que pode ser qualquer, né, não tem nenhuma resistência aqui, a resistência é igual a zero, né? Então a corrente, o VAB, né, pensa bem, é igual a RI, mas o R é igual a zero, certo? Então o VAB é igual a zero. Mas a corrente é zero? Não, a corrente pode ser qualquer, pode ser infinita. Aliás, é isso que causa às vezes um problema, né? A corrente pode ser infinita, né? Porque você, nesse caso de curto, por isso que dá queima ou arrebenta, etc. Porque passa muita corrente, aí a corrente é muito alta, tem uma relação direta com o calor produzido pelo resistor, né? A potência é infinita e você estoura, certo? Um fusível, né, nada mais é do que o quê? Um fio muito fino, né? De maneira que se tiver uma corrente alta passando por ali, certo? Ele vai abrir, porque ele vai aquecer demais e vai romper, certo? Tanto que às vezes isso não façam isso, né? Pelo amor de Deus. Mas quando você no laboratório estava precisando de um fusível, não tinha, o pessoal pegava um fio bem fininho, né, e ligava lá entre dois pontos e usava como proteção. Só que um fio bem fininho você não sabe qual é a capacidade daquele fusível. Pode deixar passar mais corrente do que deveria e não queimar, tá? Então não façam isso, tá? Isso é gambiarra, tá legal? E já no circuito aberto, nunca vai passar corrente, não tem caminho, certo? Mas tem tensão? Tem. Tensão pode ser enorme, tá ok? Mas não passa corrente, tá ok? Aqui, como passa a corrente direta, não tem diferença de potencial entre A e B, né? Então o VAB é igual a zero. Aqui você pode ter qualquer um, pode ter até um valor infinito, né? Aí não vai passar corrente com um valor infinito se está aberto? Não, né? O que acontece se for uma corrente muito, 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 muito alta, né? Aí sim pode acontecer um fenômeno que acaba passando corrente, que aparece um arco, né? Um arco voltaico, né? O ar, né, ioniza, certo? Mas você tem que ter muita tensão, digamos assim, né? E tem que ter um espaço às vezes pequeno para isso acontecer, a não ser quando você trabalha as nuvens, né? Tem lá uma tensão absurda, a Terra tem uma tensão zero, aí às vezes vem um raio, ok? Se ela se acumular muito. Legal? Todo mundo entendendo aqui? Tá, isso é importante. Esse foi o slide que deu mais trabalho, porque ele primeiro colocou só esse condutor e só o circuito aberto, não colocou mais nada. Eu falei, não, coloca aí uma setinha para corrente, né? Aí ele colocou uma setinha para corrente invertido. Eu mandei inverter. Aí depois eu falei, aí ele tinha colocado uma seta para tensão. Eu falei na aula passada que dá para usar a seta como tensão. Oi? Eu não entendi muito bem o curto. O curto é assim, você não tem resistência. O curto para o nosso trabalho é como se fosse um ponto só. Você, inclusive, quando você vai usar alguns curtos, entre aspas, né? Que quando a gente fala de topologia, que na verdade é um ponto só, você não perde nada, tá ok? O curto deixa passar sempre a corrente, mas como ele não tem resistência, pensa bem, se ele não tem resistência, o que vai acontecer aqui, ó? V igual a, não é R vezes I? Se a resistência é zero, a tensão é zero. Você está entendendo o que eu estou falando? Se em vez de você colocar um resistor, você colocar um curto, tá vendo? Finge que isso aqui é um resistor, certo? Deixa eu mudar até que ficou, vou botar aqui assim, mais, tá? Finge que é um resistor, né? V igual a RI, mas se o R for zero, V pode ter qualquer corrente, né? Que você não vai ter V, ou não vai ter queda de tensão. Na prática,
né? Existe uma queda de tensão. Por quê? Porque V não R não é ρ L sobre A lá, aquela que a gente falou. Se tiver, por exemplo, isso que eu falei, se você tiver um curto, que é pegar um fio muito grande, é um curto, né? Mas primeiro, a resistência dele já não é, ela é muito baixa, muito baixa, mas ela existe. Se botar muito grande, começa a aparecer resistência, certo? Aí começa a aparecer queda de tensão. E é por isso que, por exemplo, você tem problemas quando a linha de transmissão é muito grande, né? Para fazer transmissão de energia elétrica, né? Pensa bem, né? Você está tendo perdas. A tensão que sai da usina, andou 50 quilômetros, já não é a mesma tensão. Então, existem até mecanismos para você fazer elevação de tensão no meio, tá certo? Ok? Bom, vai ter visita lá aproveitem. Não é legal que antigamente só se falava em transmissão de energia, se falava muito mais em corrente alternada, né? Mas agora, modernamente, se usa tensão alternada e contínua, né? Na verdade, vocês vão ver lá, eles vão explicar, tá ok? Mas nos postes é alternado, tá ok? Mas assim, para grandes distâncias. Legal. Isso aqui é o que a gente já falou da lei de Ohm. Lei de Ohm, a gente é uma lei que relaciona quem? Relaciona tensão e corrente em um resistor. Essa é uma das leis que vocês não podem esquecer. V igual a RI sempre. Aí vai usando os valores, como eu falei, vai usando os valores extremos aqui. Aí R igual a zero, V igual a zero. R igual a zero, curto-circuito. Certo? R igual a infinito. R igual a infinito, o que vai acontecer? I é igual a V sobre infinito, I igual a zero. Circuito aberto. Certo? Mas o R igual a infinito, você já percebe logo que o circuito é aberto, né? Por quê? Porque você não tem corrente passando, não tem como ela, né? Os elétrons não conseguem pular, é o que eu falo. Eles não pulam, tá certo? Tem que ter uma condução. Os elétrons não podem. É a mesma coisa você pegar o que é isso aqui? Você tem lá um circuito. Deixa eu pegar aqui. Apagar aqui. Hoje já vai ter exercício, hein? Tá? Já tem lá um circuito qualquer. Aqui. Aí você tem lá, até um coração aqui. Aí você tem lá um fio assim, né? Aí eu falo, vai ter corrente aqui nesse fio? Não vai ter corrente nesse fio. Quer dizer, por quê? Porque esse fio aí, se a corrente passasse nele, né? Ela ia para onde? Né? Ela ia voar, né? Jorrar elétrons, né? Não existe. Então, isso aqui você pode eliminar, tá certo? Você elimina isso e o circuito fica assim. Na verdade, isso aqui são curtos-circuitos, né? Mas tem corrente nele? Tem, né? Por quê? Porque eles têm como fechar, mas isso aqui a gente vai ver, né? Isso aqui, na verdade, depois a gente coloca como se fosse um nó. É que para efeito de desenho, fica mais bonito colocar quadradinho, etc. Ok? Então, vamos lá. Então aqui a gente já falou sobre a lei de Ohm, os extremos. Agora, ó, esse slide aqui também me deu problema, né? Cara, é impressionante a qualidade que ele gera, né, de slide, né? Com os exemplos, etc. Qual foi o problema? Ele inverteu as definições. Ele botou laço aqui embaixo e ramo lá em cima. Nota perfeito, né? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar sobre topologia de rede. Topologia de rede tem a ver com como você interconecta os elementos, tá certo? Né? Os elementos de circuito. Você vai interconectando elementos de circuito, você vai montando circuito. Exemplo, vou pegar aqui um elemento aqui. Aqui, um elemento aqui, que é uma fonte, tá? Aí eu boto aqui, ó, um curto para cá, não precisaria. Um curto para cá, não precisaria. Aí eu boto aqui um resistor, tá? Na verdade, se a gente for olhar aqui, ó,
esse circuito fechado aqui é um laço, tá? Um circuito fechado interconecta os componentes aqui. Mas eu poderia ter feito só assim, eu podia ter feito uma coisa mais feia. Como assim uma coisa mais feia? Uma coisa assim, ó. Componente é um bipolo, né? Podia ter feito isso aqui e isso aqui, tá? Ok? Aí aqui eu tenho os nós, ó. Qualquer conexão entre dois elementos, né, de circuitos que não seja, claro, um curto não é considerado um elemento de circuito, né? Ele é um nó, ele funciona como se fosse um nó, né? Então é muito comum o aluno ficar confuso por causa disso, mas isso aqui é como se fosse um nó só. Uma das coisas que causa confusão, tá? Então, ó, por exemplo, aqui tem nós, né? Mas, ó, esse nó aqui é diferente desse? Não, é o mesmo nó, né? Porque não tem um curto entre eles. Não sei se vocês estão entendendo, né? Da mesma forma, ele não é diferente desse. Se tivesse um elemento aqui, tudo bem, seria diferente, tá? E vocês vão ver quando a gente estiver analisando os diagramas de circuito. Topologia tem tudo a ver com os diagramas. E o elemento, o ramo, né? O ramo é qualquer parte do circuito que tem um elemento. Então aqui, ó, por exemplo, quantos ramos eu tenho aqui? Quantos elementos eu tenho aqui nesse circuito aqui? Quantos elementos eu tenho aqui? 2. Quantos ramos eu tenho? 2. Quantos nós eu tenho? 2. Certo? E quantos laços eu tenho? 1, que é um caminho fechado interligando os elementos. Tem mais de um caminho? Não tem. Pode ter mais de um? Pode. Tá? Pode ter mais de um. Vocês entenderam o que eu estou falando? Por exemplo, aqui, ó, nesse desenho que está meio inclinado aqui, tá? Ok? Para vocês verem, ó, nesse aqui, tá? Olha aqui, aqui a gente tem um elemento, então é um ramo. A gente tem 2 elementos, quer dizer, 2, mais segundo elemento, outro ramo. Terceiro elemento, outro ramo. Isso aqui é um elemento? Não. Isso aqui é um curto. Elementos de circuito são resistores, fontes controladas, capacitores, indutores e assim por diante. Estão entendendo? Um curto-circuito não é um elemento de circuito, tá? Curto-circuito funciona como se fosse um nó, na verdade. Tá ok? Então aqui, ó, quantos elementos nós temos? 3. Quantos ramos nós temos? 3. É só contar o número de elementos do circuito, você sabe quantos ramos você tem. Então o número de ramos é fácil, tá? O número de nós também é fácil, é só pegar as interseções entre os elementos. Tem aqui uma interseção, vamos lá. Uma interseção, 2 e 3. Ah, não, e aqui? Aqui não é. Certo? Aqui não é. Por quê? Porque isso aqui, pensa bem, dobra o fio. Finge que você fez isso aqui, ó. Entendeu? Dobra o fio. Finge que o resistor vai até ali e a fonte vem até aqui. Não vai dar a mesma coisa? Aliás, você está dobrando mesmo, já está fazendo 90 graus. Então, são quantos nós? 3. Certo? E quantos laços? 1. Será que tem uma equação que dá para a gente descobrir? Primeira coisa, o que é fácil descobrir aqui? É fácil descobrir, né, o número de nós e o número de ramos. O número de laços, dependendo do circuito, pode ser difícil. Tá ok? Então, ó, pega um circuito e quantos laços vai ter? Mas aí a gente vai ver já que existe uma fórmula que define, tá? Tá aqui, ó. B, branch, né? Ramos, né? Igual a laços, loops, mais nós menos 1. Então, olha que legal, você consegue descobrir o L, por exemplo, que é o que dá mais trabalho de saber quantos laços vai ter o circuito, né? Ok? Usando essa fórmula topológica, tá? Que é o teorema fundamental da topologia, tá certo? Tá aqui, ó, teorema fundamental da topologia. Não vou demonstrar ele, mas não é difícil não. É que nem o teorema que vocês vão ver, que é você não precisa saber só lei de Ohm, lei de Kirchhoff, etc. Sim, mas tem alguns teoremas que são derivados dessas leis que facilitam o nosso trabalho. Então, por exemplo, o teorema de Thevenin, que a gente vai usar e que vocês vão me xingar pra cacete, né? O teorema de Norton, que é o dual do teorema de Thevenin, tá certo? Como assim dual, Abel?
Dual é porque assim, termômetro Venan tem a ver com tensão e resistência em série. E o teorema de Norton tem a ver com corrente, fonte de corrente, né, e resistência em paralelo. Eles são duais, né, porque você usa quando você quer trabalhar com corrente e o outro você usa quando você quer trabalhar com tensão. A gente vai ver isso, tá legal? Eu não vou demonstrar esse teorema aqui, mas é importante chamar a atenção para ele aqui. Tá, então vamos aqui chamar a atenção para ele aqui com uma cor bem masculina. Aí, ó. Caraca, que misoginia, filha da puta, né? Aí, ó, B igual a L mais N menos 1. Então B é igual ao número de ramos, branch em inglês, né? Por isso está escrito em inglês, né? Ele colocou aqui em inglês. Cara, até isso ele fez, cara. O laço, né, que é o número de caminhos fechados, que começam num nó e terminam no mesmo nó. Laço é isso, começa num nó e termina no mesmo nó. Então você pega, por exemplo, aqui, ó, aqui é um laço, ó. Comecei nesse nó, vim pra cá e fechei, certo? Ok? Aí, mas eu tenho outro laço aqui, ó, que é vim pra cá e fechei. E depois eu tenho outro laço, porque eu posso começar aqui, vim pra cá e fechei. Estão vendo que tem vários laços? E aquilo que você me perguntou sobre o curto, olha lá, ele aqui na figura não ficou muito bom, mas a figurinha que está aqui, ó, eu poderia desenhar ela assim, ó. Aí eu boto aqui um resistor e coloco aqui outro resistor. É o mesmo circuito? Sim, é o mesmo circuito. Quantos nós ele vai ter? 2, ó. Só tem 2 nós, né? E de repente o cara pode achar que isso aqui é nó, 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 isso aqui é nó, e não é. Tá certo? Mas por que ele desenha assim? Pô, galera, porque é muito mais bonito desenhar assim. Vamos combinar, né? É muito mais bonito desenhar assim do que assim. Tá ok? Né? Tá ok? É mais fácil, inclusive. Concordam comigo? Então, os circuitos são desenhados de uma maneira assim mais organizada, tá? Mas é um problemaço aí. Pô, quando eu pedir para vocês calcularem resistência equivalente, vocês vão errar muito, porque vocês vão deixar de enxergar o circuito, né? Por causa desses nós que não existem. Vocês estão entendendo? Isso aqui é um nó só. É um nozão, né? Ok? É uma coisa só. Tá? Legal? Isso é importante. Tá? Legal. Aí a gente vai chegar aqui agora na primeira lei de Kirchhoff, ou segunda, sei lá. Não sei qual foi que ele escreveu primeiro lá no paper dele, né? Pode ser a primeira, pode ser a segunda, mas é uma das duas leis, certo? E é muito fácil entender essa lei, tá? Assim, do jeito que ela está escrita aqui, não é tão fácil assim, não. Somatório de I igual a 0, né? Ou seja, quer dizer o seguinte, somatório das correntes que chegam em um nó é igual a 0. Como assim? Na verdade, é a soma algébrica. E aí você tem que definir. Corrente chegando é positiva e corrente saindo é negativa. Aí o somatório vai ser igual a 0. Eu não gosto de usar a lei de Kirchhoff dessa forma. Eu normalmente uso da seguinte forma, a lei de Kirchhoff. Somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Ok? Legal? Eu não preciso me preocupar com sinal de corrente nenhum. Está entendendo? Simplesmente que entra vai ter um valor, que está saindo vai ter outro valor. Tá ok? Obviamente, se você colocar que está entrando positivo, que está saindo negativo ou qualquer coisa assim, né? Você também vai chegar no mesmo resultado, só que
colocando, né, o somatório de I igual a zero. Tá legal? Por quê? Porque para onde a corrente vai, galera? Né? Imagina como se fosse água. Chega um monte de cano, vai ter que ter um outro cano lá que vai mandar para fora, pô. Certo? Ela vai se acumular a carga? Não pode, né? Ok? Ela não pode ser acumulada ali, certo? Ela se transfere, tá ok? Então, essa é uma das importantes aqui que a gente tem que... Ficou feio colocar aqui, né? Cara, muito bom isso aqui. Quadro negro editável, né? Muito bom, tá? Legal. Isso aí é bem fácil de entender, tá? Ok? Bem fácil de entender. Somatório das correntes, né, que chegam num determinado nó, certo? É igual a zero. Por isso que quando você pega, por exemplo, ó, quando você tem isso aqui, ó, o próprio curto, né? A corrente está chegando aqui, né? Por isso que não é um elemento, né? É a mesma corrente está passando aqui. Concorda comigo? Oi? Tem uma seta que ela tá indo pro ponto, mas ela tá... Ah, tá, tudo bem, foi mal. Então mesmo, esse é o famoso erro que eu não vi. Tá, pô, tá bom. Vou virar, vou mudar. Pronto, ficou bom assim? Não, desculpa, realmente, pô, isso aí também, esses detalhes. Cara, vou combinar, esses slides são bonitos demais pra gente ficar reclamando deles, pelo amor de Deus. Caralho, é muito profício, eu nunca ia fazer um slide nesse nível, rapaz. Assim, faria, sim. E quanto tempo ia demorar? É verdade. Para fazer um slide desse aqui, eu ia demorar o tempo que eu ia demorar mais do que o tempo que eu gastei para fazer todos com o notebook LM. Entendeu? Eu só te perdi tempo em um slide para você, eu falei que eu fiz a correção. E perdi por preciosidade. Eu podia chegar e na hora de escrever isso aqui, ó, de falar isso aqui, deixar do jeito... Tirar as duas linhas da tabela também era muito fácil. Você chega... É que no notebook ele gera os slides, aí você quer revisar? Aí sei lá, revisar. Aí tinha duas linhas em branco, pô, tá errado. Para que serve essas duas linhas em branco? Né? Aí eu cheguei e falei assim, remove as duas últimas linhas em branco da tabela. Ele removeu, tá? Podia deixar do jeito que estava, deixava lá só esse elemento aqui do jeito que tá? E esse elemento aqui do jeito que tá. Ok? Funcionaria tranquilamente. E aí depois eu desenhava o circuito genérico, não sei o quê. Mas não, aí depois eu cheguei e falei, agora que eu estou editando, fiz umas 7 versões para sair o slide que eu queria. Né? Porque eu ia fazendo, aí ele fez primeiro, colocou na horizontal. Eu falei, legal, mas a gente está mais acostumado. No livro está na vertical, entendeu? Então, vamos fazer igual ao livro. Aí eu mandei girar 90 graus, etc. Tinha setinhas. Como eu falei, em alguns livros se usa assim, ó, para você para escrever a tensão, pessoal, ó. Aí bota assim, ó, VAB. Eu não gosto disso, entendeu? E ele tinha usado aqui também na figura, falei, tira a seta para tensão, tá? Mas se vocês virem uma seta, por que você não deve usar a setinha para tensão? É fácil responder. Por quê? Porque parece corrente, pô. Concordam comigo? Parece corrente, cacete, né? Ok? Então, não faz sentido usar. Então, vamos voltar aqui a lei da Kirchhoff da corrente. Então, é isso aí. O somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. E tem agora também a lei de Kirchhoff das tensões, né? Que ele até usa aqui uma ideia, né? Que é interessante, tá? E aqui a gente pode também pegar um pouquinho da convenção passiva bom, primeiro, lei de Kirchhoff das tensões, você vai encontrar onde? Você vai encontrar num laço, num caminho fechado de componentes, tá certo? Um caminho fechado. Na verdade, esse caminho fechado ele pode ter até
teoricamente um circuito, digamos, aberto, mas aí a gente explica o que acontece aí, né? Porque no circuito aberto tem tensão, né? Concorda comigo? No circuito aberto tem tensão, né? Então você pode usar a lei de Kirchhoff das tensões como se fosse um circuito aberto, tá? Mas a gente aqui tem umas dicas, né? Então ele fala aqui que somatório, aí aqui é algébrico mesmo, é igual a zero, né? Ou somatório das subidas de tensão é igual ao somatório das descidas de tensão. Então, por exemplo, ó, se eu começar, e você tem que começar num ponto do circuito, isso aqui é um nó, pessoal? Pergunta, esse roxo aí é um nó? Não está ligando dois ramos, certo? Então é um nó. Isso aqui é um nó? Sim. Isso aqui é um nó? Sim. Isso aqui é um nó? Isso aqui? Isso aqui? Na verdade só que é o mesmo nó que está do lado direito. Concorda comigo? Tá certo? Não vou dizer também que não é, né? Ok? Não é? Ok? Eu só estou falando isso, tá? Ok? Então o que você faz? Você pega um nó qualquer, né? Vamos supor que você pegou esse nó aqui, ó. E aí você vai... Você coloca uma corrente qualquer no seu... Você coloca um sentido qualquer aqui e supõe que o sentido aqui tem uma corrente. Você pode chutar isso, tá? Então, tem uma corrente aqui que ele colocou. Nó, tem a mesma corrente. Por que a mesma corrente? Porque em cada nó, corrente que entra é igual a corrente que sai, não é? Então, é a mesma corrente, concorda comigo? E no mesmo sentido. Nesse sentido, né? Chegou, saiu, chegou, saiu, chegou, saiu. Legal? O que vai acontecer? Na fonte, né? Note, a corrente está entrando pelo nó negativo, digamos, pelo polo negativo, saindo pelo positivo. Mas aqui, como é um resistor, aqui vai ser mais e menos. Aqui vai ser mais e menos, aqui vai ser mais e menos, né? E aqui eu não preciso colocar porque a fonte é sempre dada com a polaridade dela, certo? Vai ser lá menos mais normalmente, tá? E aí, o que eu falo, em vez de você pensar quedas e subidas de tensão, você pode pensar assim, ó, toda vez que você pega um ponto aqui, começa a percorrer, né, o laço no mesmo sentido, ó, tá vendo aqui? Vou até botar esse laço aqui assim. Acho que ele não vai ficar, não ficou, ele não fecha, tá? Nesse mesmo sentido aqui da corrente, para facilitar só, o que vai acontecer? Vou partir daqui, ó. Qual é o primeiro sinal que ele encontra aqui? Vamos botar aqui, ó. Vou chamar aqui de V1. V1 quer dizer que daqui para cá a tensão é positiva V1, tá? Mas daqui para cá ela está subindo. Então aqui não é menos, aqui eu vou botar V2. Aqui eu vou botar V3. Aqui eu vou botar V4. E aqui eu vou botar V5. Olha só, vou começar aqui. Vou andar da direita para a esquerda, né? Tá certo? Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Negativo. Então você bota assim, menos V1. Depois, vai continuando. Qual é o primeiro sinal que ele encontra? Aí você bota menos V2. Qual é o sinal que ele encontra? Qual é o sinal que ele encontra? Finalmente, isso aqui vai ser igual a zero, tá? Que é a mesma coisa que dizer que as subidas, porque menos V1 e menos V2, apesar de ser o sinal negativo, ele está subindo a tensão, ele está indo de menos para mais, certo? É igual às descidas, olha só. V1 mais V2 é igual a V3 mais V4 mais V5. Subidas, somatório das subidas é igual a somatório das descidas. V3 é descida? É. O V3 vai do mais para o menos. Certo? Ele não está descendo a tensão. Certo? Ok? Mas eu não gosto de usar esse termo não. Por isso eu prefiro usar justamente isso aqui, ó. Isso aqui é exatamente o que eu escrevi aqui. E não é difícil. Você coloca a corrente, colocou a corrente.
Colocou a corrente, automaticamente vai aparecer todos os sinais de mais e menos. Como assim? Vai aparecer o sinal de mais e menos das fontes? Não, das fontes já tem. Mas vai aparecer 2 resistores, certo? Os resistores, concordam comigo? Sim. Legal? Ok? Então, você tem aí como você fazer a lei de Kirchhoff da tensão. Simplesmente é isso. Você pega um ponto, partiu dele. Por exemplo, eu podia ter partido desse outro ponto aqui, ó. Concorda? Podia ter partido daqui. Aí vai dar menos V2, mais V3, mais V4, mais V5, menos V1. Tá? Não vai mudar nada, só que esse V1 aqui vai entrar aqui no final, né? Tá certo? Ok? Legal? Foi entendido isso? Tá? Essa é uma dica. Ah, mas e a corrente? Interessa, coloca uma corrente qualquer, só não pode não mudar de sentido no meio. Colocou uma corrente, por que ela não pode mudar de sentido aqui? Ué, porque não são nós. Corrente que entra não é igual a corrente que sai. Então, se eu coloquei uma corrente aqui, ela vai chegar nesse nó e vai para cá. Ela vai passar aqui é um elemento, vai chegar nesse nó e vai para cá. Né? Aqui um elemento, passa por ele, passa por ele. A corrente está passando pelo elemento. Tá? Chega nesse nó e vai para cá. Tá dando para entender? Legal? Está passando pelos nós também, né? E não se altera. Ok? Essa é a lei de Kirchhoff das tensões. Legal? E aí, ó. Agora vocês já podem fazer qualquer exercício do livro do Psaki. Qualquer um. Com lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões e lei de Ohm, vocês fazem qualquer exercício do sádico de circuitos 1. Tá de sacanagem? Não. Mas não quer dizer que seja fácil, tá? Então, é o seguinte, aqui tem uma tabelinha, né? Como é que você vai usar, basicamente, né? Então, vou chamar a atenção aqui. Aí você fala, ó, lei dos nós, tem a ver com corrente, tem a ver com conservação da carga, porque corrente é carga passando, né? Baseada em nós, como o nome já está dizendo, né? E a soma do que entra é igual à soma do que sai, né? Aqui eu vou botar essa soma das elevações é igual à soma das quedas. Eu prefiro não usar isso, aí eu prefiro usar a soma algébrica igual a zero. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É engraçado, né? Ele manda usar corrente que entra igual a corrente que sai, ou seja, que é a soma algébrica igual a zero das correntes, e eu não quero, eu uso ao contrário. E aqui ele manda usar. Sabe por quê, pessoal? É mais fácil de ver. Esse negócio de somar queda com o aluno, por que é mais fácil? Cara, vai dizer que isso que eu acabei de mostrar aqui não é fácil de ver. A única parte que vocês não podem errar é colocar os mais e menos aqui. Mas como a corrente vocês já colocaram, mas eu vou colocar a corrente ao contrário, vai dar certo. Posso colocar a corrente ao contrário? Posso. Tá certo? Não. Tá certo? Não, mas vai dar certo. Vai dar certo. Ok? Legal? Isso aqui é bacana. Ok? Então, Então, não é que você não vai usar isso aqui não está errado. Só que você vai somatório de V igual a zero. Oi? Aí na prova, eu estaria certo ou estaria errado? Não, pô, é a mesma coisa. Não estaria. Como é que pode estar errado? É a mesma coisa. Eu só estou indicando a forma de fazer. Tá? É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa somatório de igual a zero, é a mesma coisa corrente que sai. E somatório de V igual a zero é a mesma coisa que subidas igual a descidas. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá? Legal? Beleza. Cara, deixa eu fazer uns exercícios. Na verdade, até 9h20 é a nossa aula, não é isso? 9h25, não é? Beleza. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui uns exercícios para vocês fazerem. Tá? Então,
O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar agora o exercício, tá? E vou colocar 2 exercícios. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Bem simples. Mas que não tem solução no livro aqui, né? Deixa eu só... Onde é que eu estou? Onde eu estou? Estou aqui, né? Ah, isso é muito bom. Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Você já vai pegar? Deixa eu dar uma... Tá. Beleza. Mas era isso que eu queria. O outro cara era melhor. Vou copiar. Olha lá. Notem que nesse exercício ele já colocou o sentido aqui do mais e menos para você, tá ok? Ele pode colocar o sentido do mais e menos para você. Se tiver colocado, aí você não tem nem trabalho de ter que colocar uma corrente nem nada, tá ok? Ele já colocou. Eu já vou copiar. Olha lá. Um é esse, tá? E o outro? O outro é concorrente, espera aí. O outro é mais difícil. Vamos lá.
outro não dá para fazer só usando a lei das tensões, tá? Eles vão ter que usar a lei das correntes também. Perguntei se eu alimentava umas 10 pessoas. Legal. Depois de muito trabalho aqui. Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo deixar tudo na mesma página. Tá dando para enxergar? Deixa eu só... Talvez aqui tenha... Ele não gosta de colocar aqui no meio, peraí. Isso. Só que usar ao contrário, né? Tá dando para enxergar aí? Tá. Ó, comecem pelo de baixo. Não, apesar de parecer que tem fonte controlada, etc., é o mais fácil. O de cima é mais difícil, né? Hoje eu vou fazer o seguinte, até vocês têm 15 minutos para fazer, né? Mais ou menos uns 15, 10 minutos. Eu vou pegar uma caneta lá e quem quiser vir como voluntário fazer depois no quadro, pode vir, tá? Mas vamos fazendo, enquanto eu pego a caneta, vai fazendo, ok? Lembrando que você conhece aí, você sabe que V igual a RI, você sabe que somatório das tensões em um laço, né? É igual a zero, não é isso? E você sabe que a somatório das correntes em um nó é igual a zero, tá? O segundo é muito fácil de fazer, então o segundo é muito rápido de fazer, inclusive, tá? Mas vocês fazer os dois é que tá valendo para ganhar o ponto, tá? Mas beleza, se fizer só o segundo ganha alguma coisa. Aí tem voluntários, eu só vou pegar a caneta, tá bom? Fica gravando aí. Ó, tá gravando o áudio, então não vai fazer besteira. O áudio tá sendo gravado, tô saindo de sala. Ok? Deixar registrado, deixar registrado. Deixa registrado, saindo de sala. Ok? Vou lá pegar uma caneta no tempo que eu não peguei enquanto cheguei. Não sei, cara, eu tô aqui até hoje por um motivo. Eu tô gravando áudio, pode. Deixa eu pôr esse canal pegando volta. Oi? Desculpa, André. Não. Andrezinho, você tem que entender que circuitos elétricos, sinais, máquinas 2, são as matérias que geralmente o pessoal faz umas 3, 4, 5, 6 vezes. Não, química é Tópico sensível, química é tópico sensível. química é situação Áudio da Wagner. Química é tópico sensível. Segunda-feira tem aula de química. Não, Pedro, eu não fui com problema. Relacionado ao artigo.
desenho técnico. Ah, velho, eu quero tocar nesse assunto, desenho técnico. Isso aí você joga mais, assim. Você passou? E reprovaram por falta, velho. Não, os caras mancados, velho. Já que são tudo ódio, velho. Que isso? Os caras de graça. Ah, não, velho. Trocar uma título com o Big Pai. Acho que eu não entendi. Você entendeu? Você entendeu? Eu entendi. Não é possível, cara. Você tá falando. Eu tô muito bem. Eu só errei isso. Você supõe mais ou menos 20. Vai ser do mesmo também. Mas primeiro você supõe mesmo com 20. Mas a gente está aqui, vai passar por isso, por isso, vai voltar aqui. Então você já começa supondo aqui. E você supôs esse sentido, não necessariamente é o certo, mas supôs que você toma os sinais das tensões a partir desse componente. A partir da corrente, tentando dizer sentido. Então, a tensão vai ser positiva ou negativa? Positiva. Se eu inventar um positivo, eu acho que ser positivo é tensão. E a tensão aqui é dx. Então você já começa em mais dx. Tem mais dx. Aí aqui vai entrar positivo, vai ser mais o valor dessa tensão aqui. Aqui vai passar a não, tem mais a tensão. Aí a corrente vai passar aqui e vai entrar o negativo. 70 e tudo igual a zero. Aí você vai achar uma relação entre dx e dz. Só que você vai ter duas incógnitas como equação só. Então não tem como você achar a solução. Vai precisar encontrar uma outra incógnita. Mas significa essa parte. Aqui das correntes. É igual a x. Vamos fazer essa conta, não dá pra fazer. Tá ficando preso no assim. A corrente não, mas eu queria Aí você pode fazer. Tem uma coisa aí que é sempre a mesma.
nesse circuito, corrente. Ela vai estar passando e ela nesse BG, nesse B0. Então você consegue comprar uma relação para calcular a corrente, só que as resistências vão ser diferentes, você vai ter que ser determinado. Então, VX está sendo positivo, a tensão é positiva. Vai ser a corrente vezes a resistência dele. Se der, seria muito bom ter essa mas porque vai ser negativo. A gente pode fazer duas coisas. Porque aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 5 e. Se a gente multiplicar por 2 aqui e por 2 aqui, multiplica. Então, X, Não, não tem. menos, sabe, menos 2 vezes 0, né? 2 é 0, vai ser 10. Aí esse 10 aqui vai ser igual a esse 10 aqui. Também se menos 2 é 0. Você tem uma relação entre o BX vezes 0 e a relação aqui do BX vezes 0. Você vai ter duas equações com duas incógnitas que você consegue resolver. Aí você faz uma substituição aqui no BX. O cara, pela solução, ele vem a temporada inteira. Mas como funciona? Desculpe a demora. Voluntário. Tem alguém? Voluntário. Vamos? Voluntário? Se eu soubesse, eu iria. Não consegui fazer. Voluntário. Sim ou não? É fazer os dois, fazer os dois. Ué, se fizer só um já ganha alguma coisa. Voluntário? Opa, vai aí, manda abraço. Não perde nada, galera. Voluntário. Canetas. Começa o segundo. Começa do do segundo, professor. Peraí, vamos começar. Desenhe primeiro o circuito, primeira coisa. Vai sair o segundo, professor? É. Você tem que comprar uma outra equação. Desenhe. Porque você dá uma equação com duas incógnitas, não tem como resolver. Você vai ter que comprar uma outra relação. Qual que é a coisa que vai começar com os cartões? Ela vai passar na tensão VX e na tensão V0. Então você consegue ver o igual aqui. Vai ser corrente igual. Só que tem que se atentar no sinal da tensão. Pronto. O que ele pede na figura? Pede no problema. Determinar o V0, não é isso? Sim, V0. É? Ele sabe quem é esse cara. E quem é o 2x. VX. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só. A gente tem que usar aí. Não é nem difícil, tá? Por quê? Você só pegar a lei de Kirchhoff das tensões. Pega um nó aí qualquer. Vai. Pega um nó qualquer. Pode ser esse aí primeiro, quando você quiser. Agora percorre esse circuito que já tem todos os mais e menos indicados no sentido aí horário, certo? No sentido horário. Então, qual é o primeiro sinal que você tem aí? Positivo. Então você bota mais o quê? Mais VX. Certo? Depois você coloca o quê? Mais 2VX. Depois menos. Mais, depois menos, exatamente, depois menos. V0, depois menos 70. 70. Igual. Ok. Qual é o problema aí?
O problema é que tem duas variáveis diferentes. Exatamente. O problema é que você tem duas variáveis, certo? Certo. E só tem uma equação. Certo? Certo. Ok? Então você tem que usar mais uma equação. Sim. Ok? Sim. E qual é a equação que você vai usar? Você vai usar a lei de Ohm, certo? Certo. Então, se tem um mais Vx ali, um menos Vx ali, né? Sim. E você aí em 10 ohms, coloca uma corrente aí passando, como se fosse essa Sim, que professor. você colocou. É Você pode escrever que Vx é igual a quanto? Escreve aí. Tá. Vx É igual a quanto? igual 10. a 10. Agora coloca vezes I. Certo? Essa correntinha é a corrente que passou, né, no valor. Assim, exatamente. Só que agora vai acontecer uma coisa interessante, olha só. Quando você chegar no V0, né, você também vai conseguir encontrar o V0 em função do Vx, mas aí tem um complicador. Porque olha só, a corrente em V0 está entrando. Se você colocar uma corrente do jeito que ele colocou, coloca a corrente mais forte para o pessoal ver. Bota assim, isso, bota mais forte assim, isso. Mas coloca em todo isso, e para baixo, embaixo, bota no sentido ao contrário. Isso. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Está entrando pelo negativo e indo pelo positivo, né? Ok? Aí está errado. Não está errado não, velho. Não está errado não. Uma das maneiras de resolver isso é o seguinte, ó. Vocês concordam? Continua filmando aí, só para ver, tá? Vocês concordam? Se eu fizer isso aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, se eu fizer isso aqui, ó, aqui está menos, aqui está mais, não tá? Vocês concordam? Isso aqui é mais V0. Do jeito que está é assim. Legal? Vocês podem fazer assim, ó, vocês podem consertar o problema. Vocês podem colocar assim. E assim, só que agora você coloca o que aqui? Menos V0. Aí você agora vai usar a lei de Ohm normal. Você vai escrever aqui menos V0. Tá dando para entender? Como se fosse uma nova tensão. É igual a quanto? É igual a 5. É 5, né? Isso. Vezes I. Legal? Então, você sabe que V0 vale quanto? Menos 5I. Agora você tem essa variável, você tem essa variável, você vai substituir aqui, você vai substituir aqui, e você vai me dizer qual é o valor de V0 e Vx. Claro. Tudo acompanharam? I, coloca aí, 10i mais 2 vezes 10i menos 5i. Lá tem que dar menos 5i Não, mesmo. professor, aqui vou ter que levar em consideração a alteração que o professor fez. Exato. Não, agora você já... Não, você continua. A alteração que eu fiz foi só para encontrar o valor de V0. Você está entendendo? Mas não troca agora o sinal, senão você vai errar. Quer dizer, você deixa assim mesmo. Não, é isso aí mesmo. Vai aparecer mais. Exatamente. Tá? É igual a 0. Pronto, agora você calcula o valor. Dá quanto aí? Dá 35i igual a 70. Certo? I igual a quanto? I igual a... Peraí, calculadora. 2, né? E aí? Se I igual a 2, acabou o problema? Não, professor. Não, ele Agora eu perguntou vou o ter quê? Ele perguntou o VX. Você quer VX? VX vai ser 20. Certo? Então, realmente, depois eu vou 20. E o V0? O V0 vai ser menos 5 vezes 2 dá quanto? Vai ser Menos 10. Certo? Acabou. Tá pronto. Não ganhou o ponto todo não, porque eu tive que ir lá ajudar, né? Não. Mas alguma coisa ganhou. Depois eu tenho que pegar teu nome, tá bom?
O outro não vai dar tempo de fazer não, né, galera? Já passamos do nosso tempo. Tá legal? A gente faz mais na hora que... Porque, vocês desculpem, eu tive que buscar o outro eu vou deixar para outra turma, ó. O cara vai se ferrar. Tá ok? Tá feito aí. Tá certo? Você tinha 3 vezes, 15 assim,